Como foi visto na primeira aula, o mundo vem passando por um período de estresse pós-traumático coletivo. E o cenário tende a mudar drasticamente, podendo a próxima pandemia ser a de demências. Esse evento foi criado para que estudantes de medicina, médicos recém-formados e até mesmo médicos mais experientes pudessem desenvolver a habilidade de analisar e interpretar exames de imagem de pacientes idosos com declínio cognitivo, de uma forma atualizada, descomplicada e baseada em evidência científica. Por isso, para este evento escolhemos realizar todo o processo baseado em um caso clínico real, passando por todas as etapas, desde a identificação dos sintomas, a avaliação radiológica, diagnóstico e o tratamento. As aulas foram desenvolvidas e pensadas de forma que o processo de aprendizagem fosse realizado através de experimentação, com o intuito de tornar esse processo mais dinâmico, contínuo, gradativo e lógico, o que a gente acredita que vai facilitar a compreensão de todos os participantes. Seja bem-vindo à segunda aula do evento Decifrando as Demências. Olá, sejam todos bem-vindos à segunda aula do evento Decifrando as Demências, uma parceria entre a Neurorádio e a BNPG. Meu nome é Igor Padilha, eu sou neuroradiologista com certificação pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia e faço parte do grupo Neurorádio. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes dessa nossa semana Decifrando as Demências. Neste evento você está vendo como diferenciar se o problema cognitivo do paciente é um processo que faz parte do envelhecimento normal ou se pode fazer parte de um contexto patológico, de uma síndrome demencial. E é super importante de também entender como descomplicar todo esse processo de interpretar os exames paraclínicos que fazem parte da avaliação dos pacientes em investigação de um contexto demencial, inclusive tanto os métodos de imagem, que vão ser objeto da minha discussão hoje, como também a avaliação neuropsicológica que já foi descrita no momento anterior. Além disso, é super interessante de entender o que é preciso para cuidar desses pacientes com demência de um modo realmente interdisciplinar. Então, como vocês viram, na primeira aula nós falamos sobre problemas e a insegurança que profissionais de saúde estão tendo na interpretação e análise de imagens radiológicas, de testes paraclínicos em geral, inclusive os testes cognitivos de triagem. Nós vimos, além disso, a abordagem de sintomas neuropsiquiátricos, como vocês observaram na discussão desse nosso caso clínico, com diversos testes que centraram em diversos elementos da avaliação cognitiva. E nesse momento, agora, nós vamos discutir um pouco da correlação do aspecto da imagem, tanto estrutural como funcional. Eu gostaria de agradecer aos comentários que foram feitos na primeira aula. É super interessante de ver a simpatia das pessoas que estão assistindo às nossas aulas e ver que isso realmente é algo que acontece na prática diária de diversos profissionais que lidam com pacientes em investigação de contextos neurodegenerativos. Então, dando prosseguimento ao que nós havíamos discutido antes, eu vou discutir um pouco sobre a abordagem clínico-radiológica e trago para vocês algumas imagens daquela paciente que foi discutida no caso anterior. Então, observem nessas imagens de um PET, um exame funcional, né? Nós temos um PET marcado com FDG, em que esse paciente, nós temos a imagem estrutural que foi corregistrada com a tomografia, que nos chama atenção essa perda volumétrica predominante nos lobos frontais, né, com certa predominância se nós compararmos esse córtex sagital em relação ao córtex parietal, então a acentuação um pouco mais discreta, mais de forma desproporcionada em relação ao aspecto posterior do hemisfério cerebral. E nós vemos essa correlação também com os métodos funcionais. Então, observem nesse caso um hipometabolismo nos lobos frontais, estendendo-se de forma mais marcada nos lobos temporais, nesses córtex mais superiores. Vejam que isso sempre é um pouco mais marcado do lado direito com relação ao lado esquerdo. Interessante de ver essa correlação também do hipometabolismo marcado nas regiões frontais em detrimento ao córtex parieto-occipital. Se nós
nos cortes mais inferiores deste mesmo exame, na nossa paciente, o que nos chamava atenção. Nós revemos esse aspecto de hipometabolismo nos lobos frontais e nos lobos temporais, inclusive nas regiões do neocórtex anterior, se estendendo polo temporal, e também eu vou mostrar em cortes mais inferiores nas estruturas temporomesiais. Vejam que os núcleos da base eles têm um metabolismo preservado, não há grande alteração, mas nós revemos esse aspecto marcado do hipometabolismo nos lobos temporais, sempre mais à direita que do lado esquerdo, e veja essa extensão temporoparietal, que também chama bastante atenção, o que também se correlaciona com o exame estrutural, nesse caso a tomografia, que nós vemos uma acentuação das fissuras silvianas com uma certa acentuação dos sulcos corticais e fissuras encefálicas bifrontais, e vejam essa extensão da perda volumétrica de forma discreta à região parietal, mas muito mais marcada nos exames funcionais. Isso é super interessante de observar. Quando nós fazemos ainda cortes inferiores do mesmo exame, vejam mais uma vez o hipometabolismo bastante importante, né, nos lobos temporais, mais acentuado do lado direito, como eu falei para vocês, envolvendo as diversas áreas dos lobos temporais, e também um hipometabolismo nas regiões frontobasais. Vejam que isso sempre é do lado direito, novamente a extensão temporoparietal, como eu já tinha descrito antes. É super interessante de se entender que a avaliação dos exames funcionais ela tem uma avaliação qualitativa, que foi isso que nós discutimos, mas também existem elementos quantitativos que são semi-automatizados, como por exemplo o Cortex ID, em que através do pareamento com controles de mesma idade e sexo de uma etnia semelhante, nós podemos, pela utilização do Z-score, também verificar as áreas que têm um hipometabolismo, né, comparando isso com os controles. O que nos chama a atenção aqui é que o exame ele é concordante com o que nós já observamos na análise qualitativa. Então, vemos esse acometimento temporoparietal bilateral sempre mais marcado do lado direito, observem antero-posterior, né, esse hipometabolismo frontal comparativamente ao córtex occipital, que nós vemos uma preservação, e novamente o acometimento marcado dos polos dos lobos temporais bilateralmente, um pouco mais marcado do lado direito que do lado esquerdo. Essa paciente ela seguiu também com uma investigação por ressonância magnética, e é super interessante observar hoje os laudos estruturados num contexto de demência, porque nós utilizamos de diversas escalas que também nos orientam a dar argumentos mais objetivos na avaliação dos nossos pacientes. Então, alguns nomes que possam talvez serem familiares ou que você já tenha ouvido falar, como a escala de Sheltens ou MTA, a escala de Quedan, que também é utilizada, uma que é usada um pouco menos, mas cada vez mais vem sendo usada, como a ERICA. Todas essas escalas visam dar argumentos mais objetivos da perda volumétrica, sobretudo nos lobos temporais e o Quedan na região parietal. Essas escalas elas nos servem, são baseadas sobretudo em protocolos de T1 volumétricos, né? Então muitas vezes a gente, de forma equivocada, a gente acaba overcalling, né? Dando um diagnóstico mais acentuado para os pacientes, porque a gente avalia pelo T2, que acaba acentuando aqueles achados, mas é o T1 que é mais confiável para nós nessa nossa avaliação. Então essa paciente ela foi classificada, eu vou discutir um pouco sobre essas escalas, mas ela foi classificada como um grau 2 MTA e ERICA à direita e um grau 1 MTA e ERICA à esquerda. De forma interessante, a etapa seguinte, essa paciente ela apresentava alguns sintomas atípicos, um curso mais jovem, se nós lembramos das características clínicas da aula anterior, e ela apresentava alguns elementos cognitivos que não eram tão clássicos. Então, nesse sentido, como a paciente ela não, no sentido da investigação, foi pertinente a investigação da deposição de proteína beta-amiloide no córtex encefálico, e vejo que esse exame foi feito utilizando o marcador do complexo de Pittsburgh, e aqui nós temos o exame que é
considerado bastante positivo, uma vez que essas áreas vermelhas mostram a marcação no córtex, até uma perda dessa diferenciação córtico-subcortical pelo acúmulo da proteína amiloide, que também se estende aos núcleos da base. Quando nós comparamos aos córtex de referência, vejam que o cerebelo e o tronco eles estão preservados, então é um exame que também é bastante confiável. E esse exame ele foi fundido com imagens de ressonância, que também já mostrava os mesmos achados que nós tínhamos visto na tomografia de corregistração e também nessa ressonância que eu mostrei para vocês, com acentuado a perda volumétrica frontal e temporal, sobretudo à direita mais que à esquerda. E novamente nesses cortes mais inferiores, vejam essa marcação cortical com a deposição do complexo de Pittsburgh, marcador de proteína amiloide, de forma bastante positiva, um exame extremamente positivo pelo grau de deposição cortical. Essa interpretação de positividade ela é um pouco variável conforme o radiotraçador, né, os diversos radiotraçadores. Isso também se refere quando nos protocolos mais recentes para protocolo de marcação para proteína tal. A depender do marcador, eles podem considerar mais de 50% de um lobo, mais de 2 lobos positivos com mais de 50%, então varia um pouco. O caso do Pittsburgh, para nós ele acaba sendo bastante positivo de uma forma um pouco subjetiva, mas nós interpretamos como mais de 2 lobos, isso já é considerado como um lado bastante positivo. Assim como o PET-FDG, existem métodos quantitativos que utilizam da mesma ideia, controles variados de idade, sexo, raça, e a partir do Z-score nós conseguimos determinar, e vejam que essas marcas em vermelho indicam uma grande deposição de proteína beta-amiloide, em que nós vemos a mesma correlação como nós tínhamos visto nos exames anteriores. Frontal, temporal bilateralmente, um pouco mais marcado à direita que à esquerda, essa extensão temporoparietal também. Muito bem. Então, diante de todos esses elementos que eu trouxe para vocês do paciente com investigação, nosso paciente do nosso caso clínico, é interessante também entender um pouco sobre o PET amiloide. Esse PET amiloide ele pode utilizar diversos radiotraçadores que tem como ligante objetivado o centro o objetivo, na verdade, desses radiotraçadores é indicar focos de depósito de proteína amiloide. Existem alguns radiotraçadores, né? No nosso caso nós utilizamos o complexo Pittsburgh, que utiliza marcação no carbono 11. Existem compostos mais recentes que marcam o flúor 18, que tem uma meia-vida maior, né? Em torno de 5,5 vezes mais que o carbono 11. Por exemplo, os que são mais utilizados na América do Norte, como o florbetaben, que tem uma alta afinidade cortical para placas amiloides. Ele utiliza derivados, né, inclui derivados também do Pittsburgh, do composto Pittsburgh, mas tem uma maior especificidade segundo alguns estudos. De forma particular, nos países da América do Norte, algumas moléculas já são autorizadas, além do florbetaben, como o florbetapir e o flutementamol. É interessante de nós observarmos quais são os argumentos científicos que utilizam que baseiam essa utilização. Por exemplo, o ADIAS Trial, que é um dos maiores que foi utilizado, comparou pacientes com doença de Alzheimer versus controle, mesmo pacientes com demência frontotemporal, e viu-se uma alta acurácia na distinção entre esses dois grupos. Então vejam que há um espaço bem definido para a indicação do beta-amiloide. Mas é interessante de entender quais são os pacientes que podem se beneficiar dessa utilização, né? Quais são os casos? E que a nossa paciente ela se encaixa muito. Pacientes que têm um declínio cognitivo leve, progressivo, persistente, não tão bem explicado, que tenham elementos não tão clássicos para uma doença de Alzheimer, né, que não satisfaçam de forma objetiva e significativa para que se feche esse diagnóstico. Pacientes que têm uma demência progressiva ou atípica, com início precoce, geralmente antes dos 65 anos. É interessante de observar que o fluxo, como no nosso paciente, ele se inicia com o PET-FDG e depois disso, se ele tiver esses critérios para indicação, ele vai seguir uma investigação com o PET-amiloide. Os casos que hoje se tem um consenso para iniciar já com PET-amiloide de cara seriam pacientes com angiopatia amiloide, tá? Mas lembrando que a ressonância magnética ela é um exame que também já traz grandes elementos para que suspeitemos dessa possibilidade diagnóstica.
Como eu discuti para vocês, a maioria dos laudos estruturados das pessoas que lidam com demência no dia a dia, elas acabam utilizando diversas escalas que tentam trazer que a avaliação do paciente por imagem ela se torne um pouco mais objetiva, facilitando o dia a dia dos clínicos que lidam com isso. Um exemplo é a escala de Sheltens, em que nós avaliamos através de sequências T1, adquiridas no plano coronal, sequências volumétricas. Nós vamos ter uma escala que varia de 0 a 4 e avalia a perda das formações volumétrica das formações hipocampais. Então, o 0 vocês veem uma anatomia preservada, o aspecto harmonioso tanto das formações hipocampais como do corno temporal e da fissura corioide. Ao longo nesse contínuo, nós vemos uma discreta proeminência das fissuras corioides, dos cornos temporais. Nota-se uma discreta perda volumétrica que vai evoluindo pelos graus e acentuação dessa proeminência dos espaços licóricos ao longo da fissura corioide e dos cornos temporais. A escala de Érica, que ela vem utilizada um pouco mais recente, ela avalia o córtex entorrinal. Então, nós adquirimos nas mesmas sequências do MTA, mas nós vamos avaliar a relação com também o sulco colateral, que fica um pouco mais proeminente. Em seguida, a relação do giro parahipocampal com a tenda do cerebelo e esse contínuo de distanciamento entre perda volumétrica, acentuação do espaço entre a formação hipocampal e a tenda do cerebelo e a acentuação do sulco colateral. Lembrando que o nosso paciente foi classificado como grau 2, tanto Érica e MTA à direita e grau 1, Érica e MTA à esquerda. A escala de Q da nossa paciente ela foi avaliada em um grau 1, ela não tinha grande perda volumétrica, mas vejam aqui também o contínuo de acentuação e o grau 3 como aquele aspecto mesmo em lâmina de faca, que é o bem característico. Eu trago também a escala de Fazekas porque muitos desses pacientes têm um componente vascular associado e a escala de Fazekas acaba avaliando um pouco dessa microangiopatia, graduando a microangiopatia que faz parte também da avaliação do componente vascular e também é um grande diferencial, é uma etiologia provável de síndromes demenciais. Então, Fazekas grau 1, 2 e 3. Uma questão que nós vimos também nos nossos feedbacks da aula anterior e também no dia a dia de correlação do trabalho dessa interface radiológica e clínica será que existem protocolos ou essa avaliação demencial é um pouco subjetiva? Na verdade, é super interessante de saber que existem protocolos estruturados diversos, né? Existem protocolos muito bem estabelecidos brasileiros, internacionais. Aqui, por exemplo, eu trago um protocolo que é muito conhecido da Clínica Maio, que o paciente ele vai ser admitido, por exemplo, com a suspeita de uma demência frontotemporal, faz uma investigação neuropsicológica bem profunda, como vocês viram na primeira aula. Se ele não tem elementos suficientes para que você estatue aquele paciente como uma possível demência frontotemporal, ele vai ser investigado para diagnósticos alternativos, inclusive doenças neuropsiquiátricas, causas orgânicas. Se ele não tiver a positividade dessas investigações, ele volta para uma possível demência frontotemporal e a partir dessa investigação clínica, como foi objetivado na aula anterior, é aí que ele vai iniciar os exames paraclínicos de imagem, então avaliação estrutural, avaliação metabólica, buscando novamente elementos que tragam especificidade para um diagnóstico provável de uma demência frontotemporal, ou se não, aí nós vamos ver se esses nossos pacientes eles têm uma indicação de fazer a investigação da proteína beta, da deposição de amiloide e também nos casos mais novos, como vocês veem, a investigação também do marcador de proteína tal, que são mais objeto hoje de pesquisas, mas que têm mostrado respostas bem frutuosas na literatura. Então, esses pacientes com diagnóstico possível de demência frontotemporal, eles vão ser investigados de forma mais objetiva, inclusive história familiar, uma vez que hoje já se tem um conhecimento de diversos elementos genéticos que façam parte de algumas manifestações específicas, tanto por imagem como clínica, e diante desses elementos justifica-se a investigação genética em alguns casos. Muito bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer aos comentários da aula 1, é super gratificante para nós que estamos organizando esse curso da Neurorádio em parceria com a BNPG. A gente sabe que a gente está acendendo uma luz na mente de vocês, nesse tópico que gera tanto interesse e ao mesmo tempo tantas dúvidas.
A nossa próxima aula vai abordar também um pouco sobre os tratamentos das demências, discutindo as diversas modalidades. Esperamos vocês nesse próximo encontro. Já adicionem aí o link que vai estar disponível na descrição dessa aula. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.